cristais da Umbanda? Tudo bem, pessoal? Todo mundo de barriguinha cheia, alimentado. Então, nesse momento, vamos acalmar um pouquinho a nossa mente, acalmar o nosso coração. Vamos respirar fundo 3 vezes, inalando bem pelo nariz, soltando pela boca, para que a gente possa acalmar um pouquinho a nossa mente, nosso coração, que agora a gente vai entrar numa questão de energia mais sutil. Eu vou falar do livro Iniciando na Umbanda, Psicologia dos Orixás e dos Cristais. Bom, tenho 15 minutos, vamos lá. A gente sabe que os orixás são aspectos da divindade. São aspectos de Deus, assim como nós fazemos parte da centelha divina. E essa energia, ela vem no descenso vibratório até o nosso planeta e se manifesta nos seus devidos sítios vibratórios. Isso já é falado nesses livros, está tudo bem explicadinho ali. E tendo essa energia como centelha divina, como parte de Deus e parte de nós, é natural que a gente vibre na nossa vida na qualidade dos orixás. Só que no atual grau de evolução que nós nos encontramos, a gente ainda não chegou no caminho do meio, que é o caminho da moderação e do equilíbrio. Então, ora nós vibramos ou no excesso da energia e ora nós vibramos na escassez, naquilo que nos falta. Existem os orixás que nos regem, certo? Que são os orixás aos quais aquelas energias são necessárias para o desenvolvimento nosso nesta encarnação. Então são as qualidades desses orixás que nós mais precisamos trabalhar. Mas nós vibramos em todos. Então existem alguns momentos da nossa vida em que um ou outro orixá é mais necessário. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que se encontra apática, anêmica, sem vontade de fazer nada. Qual é o orixá da vontade? Ogum. Ela está com a espada para baixo, ela não tem Ogum. Então ela precisa trabalhar e vibrar na energia de Ogum, porque Ogum é ferro, é o sangue correndo pelas veias, é o caminho e o próprio caminhante. Num outro momento, ela está precisando tomar determinadas atitudes que sejam boas para ela e para os demais, que não prejudiquem ninguém, ou seja, que sejamos justos. Xangô, vamos pedir ajuda a Xangô. E assim funciona. Com relação aos cristais, eles vêm do reino mineral, que é o primeiro reino criado por Deus. Existem desde que o nosso planeta foi criado. E segundo a máxima da homeopatia do Dr. Hahnemann, o semelhante cura o semelhante. E os cristais têm uma potencialidade de ampliar as nossas energias. Então eles são curadores. Eles organizam, energizam, equilibram, limpam e curam. E é isso que nós vamos ver, porque eles têm uma função e uma vibração específicas. Então, assim, eles se formam e são encontrados no nosso planeta, cristalizados aonde? No interior das rochas, nas fissuras e nas aberturas rochosas, dentro de cavernas. Já vimos vários pingando, né? E formando as cristalizações. A aragonita é uma das pedras que é formada nesse pingar, nesse gotejamento, e a aragonita trabalha as verdades profundas do ser. Tá? Dentro das cavernas, montanhas ou no subsolo terrestre. Tá? E ele tem um crescimento simétrico dentro de um próprio eixo, ou seja, ele é extremamente organizado. O reino mineral tem por princípio organização, que é uma das coisas que a gente precisa aprender ao longo da vida, se organizar para não perder tanta energia. Cada
pedra preciosa significa uma forma de consciência, uma determinada energia cósmica, um tipo psicológico, um planeta e um chakra, tanto do homem como o chakra do planeta. Encontramos então nas forças da floresta, concentradas no quartzo rosa. A energia vital da matéria na granada. A parte luminosa da alma, o eu superior, se encontra na ametista. A energia unificadora da vida, o amor, está no quartzo rosa. O pensamento na sodalita. O plano astral, onde toda a matéria está plasmada em ideia, na ágata. A ágata é uma pedra simples, bonita, de várias cores, e que ela amplifica a energia das demais pedras. A sabedoria que vem da experiência de milhões de anos, a idade da Terra, no quartzo fumê. O absoluto com o abismo da unidade no ônix, a inteligência suprema está no cristal branco, no cristal de quartzo. Então, no contato permanente conosco, o que acontece? A aura desse mineral, desse cristal, ela se expande e se une à nossa energia. E ali ela vai nos organizando e ela vai, num primeiro momento, também expandir e vai mostrar pra gente o que a gente precisa mudar. Por isso que quando a gente vai escolher vai comprar uma pedra, é a pedra que nos escolhe, não é a gente que escolhe a pedra. Porque a gente vai olhar para ela pode nos atrair pelo seu brilho, pela sua intensidade, como ela pode ser pequenininha, fosquinha, meio sem graça, mas a gente pega ela e não consegue soltar. Então, ou seja, é a vibração que está nela, a energia que ela contém, que nós estamos precisando para nos equilibrar. Como é que nós podemos utilizar esses cristais? Nós podemos utilizar pedras brutas em nosso ambiente, tanto ambiente em casa como ambiente de trabalho. Podemos utilizar pedrinhas roladas como elixires, tomar, ou podemos utilizar essas mesmas roladas nos nossos chakras para harmonização, porque já que ela harmoniza o chakra do planeta, harmoniza o chakra do homem. E podemos utilizar em forma de colares ou pulseiras ou anéis, em contato com o nosso corpo. Podemos colocar embaixo do travesseiro para dormir, quem tem problema de insônia, determinadas pedras que ajudam na insônia, no cansaço mental, pedras que ajudam a parte aqui da cervical, tirar o cansaço dos nossos ombros e aquilo que a gente estiver precisando. Às vezes está precisando de uma clareza mental, pensamento, sodalita. Coloca uma sodalita no chakra frontal. Quando a correção de uma disfunção ela é feita no âmbito dos corpos astral e etérico, por meio dos cristais, o molde energético sutil é reconstituído de forma que o crescimento normal dos tecidos pode ocorrer, a dor pode ser aliviada e a coordenação entre os vários níveis energéticos torna-se restabelecida com mais facilidade. Ou seja, quando as coisas começam a chegar no nosso corpo físico é porque o corpo etérico, emocional, mental já está saturado. Como o cristal vai atuar energia na energia, porque nós somos energia condensada na matéria, ele vai harmonizar, vai energizar, vai equilibrar, ou seja, ele ajuda a acelerar os nossos processos de autoconhecimento. Abrindo um parênteses aqui, a gente não pode esquecer que nós temos muita coisa dentro da gente para ser limpa e para ser purificada permanentemente. Nós trazemos muitas mágoas, muitos rancores, muitos desmandos, numa sucessão de reencarnações, de tropeços. E a gente continua ainda aqui, o nosso planeta é bastante denso, bastante primitivo. Então nós precisamos dessas ferramentas que Deus nos deu, que a natureza nos deu, como auxiliares para o autoconhecimento. Para que a gente se harmonize, para que a gente se acalme, para que a gente se equilibre. Por quê? Porque eu estando em harmonia comigo mesmo, pode cair uma casa lá fora. Eu vou estar mais seguro para poder resolver os problemas. Eu vou ter mais discernimento, mais lucidez. E é dessa forma que as coisas acontecem. Assim como o Dr. Bach disse, né? Bem-aventuradas as ervas dos campos, né, que Deus criou para a nossa cura, que é o reino vegetal.
que é onde saem os medicamentos e que acionam o curador interno, a farmácia interna que está dentro de cada um de nós. E o cristal também faz a mesma coisa. Ele é um mundo que, quando a gente não conhece, a gente olha para ele meio atravessado. Ah, é uma pedrinha. A partir do momento que eu me abro para conhecer essa energia, que eu quero saber onde ela pode me levar, o que ela significa, quais são as suas propriedades, eu entro num mundo inteiramente novo de estudo que não termina nunca. Porque quanto mais eu estudar sobre energia, quanto mais eu for me autoconhecendo e verificando que aquelas energias atuam de forma sutil e intensa, porque não é porque é sutil, a gente às vezes se engana, que a energia sutil ela é fraca, muito antes pelo contrário. Ela vai direto nos processos da alma. É que a gente está tão acostumado com as coisas densas que a gente não tem condição às vezes de observar a parte mais sutil. E o cristal abre para o conhecimento dentro dessa área mais sutil da nossa energia, que nos equilibra, que nos harmoniza, tá? E aí a gente começa a fazer o estudo, e vem uma, e vem outra, e aquela eu preciso, aquela eu quero, aquela eu gostei, aquela eu tenho que dar para alguém, e ali vai indo, e a gente vai pesquisando sobre elas, vai se informando, e vai vendo que esse estudo não termina nunca. Se pega vários autores, cada um com uma ótica e uma experiência diferentes. Porque todos esses autores que escrevem sobre os cristais são pessoas que utilizam cristais, às vezes há 20, a 30 anos, em convivência direta com eles. Tá? Nós podemos escolher os cristais para aumentar a intuição, para incrementar as nossas capacidades mentais, para estimular a nossa autoconfiança, harmonizar os nossos relacionamentos, trabalhar os medos e a nossa ansiedade. Use o seu cristal sempre, sabiamente, com moderação. Por quê? Porque o objetivo é que a gente compreenda que eles concentram energia. E se eles concentram energia, eles vão trabalhar a energia que está concentrada na gente. Então, muitas vezes, a gente está utilizando um determinado cristal e ele estoura. Por que ele estoura? Ele rebenta. A gente põe num vasinho de flor, não precisa botar ele no lixo. Por quê? Porque ele já puxou tanto da nossa frequência vibratória para nos harmonizar e nos energizar, que quando ele satura, ele se parte. Então, o que a gente faz? Devolve ele para a natureza. Ou seja, coloca, se a gente tem flores em casa ou um jardim, coloca de volta na terra. Deixa ele ali, vibrando. Não substitui por outro. Tá? Assim como tem outros que somem, desaparecem, a gente perde. Não acha mais de jeito nenhum, mas estava aqui, ele some. Tá? E a gente tem que lembrar que os cristais, eles não mudam a gente. A gente é que muda a nossa perspectiva de vida a partir do momento que a gente começa a atuar com as energias curativas. Tá? Então, a analogia dos cristais com os orixás é o perfil de influência em nossa personalidade, que são os orixás, né? E a gente procurou, nesse livro, colocar aquelas energias que estão de acordo com a cura que o orixá promove, tá? Então, assim, gente, eu vou falar de pouquinho os orixás, porque ali eu já fui 15 minutos. Falar um pouquinho sobre Inhaçã. Inhaçã é movimento, energia, flexibilidade, né? Orixá dos ventos, da mudança. Inhaçã muda o quê? Nossa forma de pensar as coisas, e ela traz a mudança na matéria. Quando eu peço e invoco Inhaçã, pode ter certeza que a energia vai mudar e a coisa vai se concretizar. Por isso que a gente tem medo de mudança. Quem pede, recebe, né? Então ela vem, movimenta, limpa, higieniza o nosso pensamento, nossa mente, limpa aquele ambiente que estava ali tumultuado ou parado demais e revolve aquelas energias e faz a mudança. Tá? O que a gente trabalha com ela? Ela é elemento ar, né? Então ela vibra em todos os nossos chakras, vibra muito no cardíaco, tá, gente? Mas, ela, sendo elemento ar, ela vibra em todos os chakras. E ela vai trabalhar muito com a energia da calcita laranja. As calcitas são da família das calcedônias e são várias tonalidades. E são pedras que têm lilás, tem cor-de-rosa,
Tem a calcita mel, tem a calcita azul, tem a amarela e tem a laranja, tá? Por quê? Porque elas são purificadoras, são revigorantes e revitalizadoras da nossa energia. E elas trabalham a leveza, a alegria, porque elas têm um brilho muito intenso. A gente tem algumas pedras ali brutas que vocês podem ver, tá? A calcita laranja de Inhansã é um carbonato de cálcio mineral. Trabalha a criatividade, sexualidade, jovialidade, confiança e inovação. Ajuda a eliminar os medos. Olha o medo da mudança. Pessoas que estão quase chegando lá no seu objetivo, mas que no fundo têm medo de serem bem-sucedidas, porque acham que não darão conta das novas responsabilidades. E ela fortalece a memória e a concentração, ajuda a superar a depressão, a letargia ou a inatividade, higieniza os pensamentos e auxilia na nossa criatividade. Tá? Oxum, que é o amor, doação, que trabalha a concórdia. Grande Mãe Oxum. Quartzo rosa, opala rosa de Oxum e rodocrosita. Vou falar rapidamente do quartzo rosa, que é um dióxido de silício, porque é a pedra da quintessência do amor. É a pedra que leva ao amor, da misericórdia, da compaixão, da humildade, do amar a si mesmo, do reconfortar-se. Por quê? Porque ela cura o coração das mágoas e redesperta a confiança. Essa frase, gente, está quem tiver o livro depois vai ver que eu coloquei 2 vezes aqui. Curar o coração de suas mágoas e redespertar a confiança. Depois se inicia um outro parágrafo dizendo: curar o coração de suas mágoas e redespertar sua confiança. Amor pela vida. Mágoa significa má água. Uma água negativa. Uma água que nos põe para baixo, que nos faz sofrer. Então ela necessita ser limpa nas águas cristalinas da cachoeira de Oxum, para que o coração possa pulsar livre e estabelecer boa relação de amorosidade consigo mesmo e poder se expressar de forma clara e segura, expressar os seus sentimentos, libertar das mágoas, perdoar a si mesmo para poder perdoar o outro. E o quartzo rosa é muito interessante que a gente tem ele em casa, nos ambientes, tanto na nossa sala, quando a gente recebe pessoas, e também no nosso quarto, para harmonizar os nossos relacionamentos, harmonizar o nosso coração. Tá? A opala rosa tem mais ou menos as mesmas propriedades e a rodocrosita também. Todas trabalham no nível de chakra cardíaco. Tá? Mas a mais quintessenciada é o quartzo rosa. Oxóssi, que é o caçador de almas, é o conselheiro que trabalha a nossa saúde, o equilíbrio do ser, trabalha as artes, a celebração pela vida. Os minerais de Oxóssi são várias pedras verdes. Quartzo verde, jade verde, amazonita, turmalina verde, a olivina, que é conhecida como peridoto, e também uma resina vegetal chamada âmbar. E é dela que a gente vai falar um pouquinho. Que é uma exceção dentro das pedras, assim como o abalone é uma concha que vibra com Iemanjá, uma concha marinha que vibra com Iemanjá. O âmbar é uma resina fóssil que dá nos pinheiros e que tem toda a vibração de Oxóssi. Por que isso? O âmbar é conhecido como succinita. Seu componente químico é uma resina fóssil de pinheiro cristalizada com uma mistura de hidrocarbonos. Tá? É muito comum encontrar em seu interior insetos, sementes e outros resíduos de natureza pré-histórica. Está bem no centro da floresta. A grande magia do âmbar reside na sua enorme antiguidade. Quando lembramos que as árvores de cuja seiva se formou o âmbar foram organismos vivos há aproximadamente 50 milhões de anos. Isso é pesquisa científica, tá, gente? E não podemos, sendo assim, se são 50 milhões de anos se formando nos pinheiros,
nós não podemos deixar o quanto nós somos efêmeros, né? Quanto a gente ainda é pequenininho. É uma pedra curativa de assentamento em harmonia com as energias da Terra. Emite vibrações lentas e suaves, reagrupando as energias dispersas, trazendo foco e equilíbrio aos corpos sutis. É um poderoso agente de cura e purificador que absorve a indisposição do corpo e promove a revitalização dos tecidos. Purifica os ambientes e os chakras. O âmbar, quando a gente usa um colarzinho de âmbar, ele nos dá um calorão. Às vezes a gente fica até com rubor nas faces, logo começa a usar. Tá? Algumas pessoas até suam com ele, porque ele é um revitalizante. Então, se tem alguém que está meio com melancolia, que é uma depressão disfarçada, ou quem está sofrendo de depressão e quer tirar aquela energia negativa de cima, use âmbar. Tá? Além dele ser bastante leve, porque ele é só uma resina. Tá? Ele integra as energias de luz no corpo físico e é um apoio excelente para a cura energética. Ajuda as pessoas que se tornam depressivas no inverno por causa da privação da luz. Alivia o estresse. Na forma de elixir, cura feridas. É um excelente antibiótico natural. Trata o estômago, o baço e os rins. Inspira tranquilidade e aumenta a confiança. Ele cria uma sensação confortável de calor, saúde e bem-estar. Então isso é uma vibração direta, gente, de Oxóssi, que é o orixá das matas. Né? E a energia curativa das matas, o que ela faz com a gente? Ela nos oxigena. É ou não é? A gente caminha no mato, assim, depois dá uma fome, dá uma sensação de bem-estar, de leveza, né? Nos acalma, nos tranquiliza. A gente às vezes precisa sair do dia a dia nosso e colocar o pé na terra, ir para o meio da natureza, assim como a gente precisa de uma água de cachoeira para lavar as energias negativas. Omulu e Nanã trabalham com ametista, tem uma ametista grandona aqui, tem a ametista lá na frente, que é uma das pedras de espiritualidade mais sutis para a nossa meditação, para a nossa elevação espiritual e principalmente o que? Ela ajuda a trabalhar os nossos vícios, ela limpa a mente, porque o componente químico dela chama-se ametil, um dos seus componentes químicos. Então ajuda nos processos de vícios, tanto quanto vícios de álcool como vícios de fumo. A gente pode utilizar um elixirzinho ou ter uma pedra por perto. Ela vai trabalhando a nossa energia mental, ela vai purificando e vai limpando. Então ela vai tirando o espaço dessas toxinas, porque a gente vai se intoxicando no dia a dia. Tá? Se eu não tenho vícios, eu posso utilizar ela para meditação, para harmonização e equilibração do ser. Tá? A turmalina negra, que é de Omulu, que é o agente kármico que faz a nossa transformação da energia negativa em positiva.